Podemos começar? Bom dia, pessoal. Eu sou o Igor da Tavares CZ Print e vim aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre manutenção. Antes de tudo, vou me apresentar também, né? Bom, meu nome é Igor Tavares, eu tenho 25 anos. Nasci em São Paulo, capital, mas atualmente estou morando no Paraná, em Apucarana, para fazer minha graduação em Engenharia Química lá. Tenho mais 1 ano e meio ainda morando lá no Paraná, perto do Vitor da Criarte lá, que está em Londrina, né? 60 km de distância. Desde pequeno eu sempre tive curiosidade de empreender. Meus pais já trabalhavam no setor de elétrica, fazendo painéis para a área do hospital. Então eu sempre vi ele conversando com clientes, enfim, e sempre fiquei ali nesse meio e tive vontade de fazer algo do tipo também. Um dia eu saí de casa com meu pai, achei uma calota na rua, falei pro meu pai se eu podia pegar para tentar vender no portão de casa. Deu uns vizinhos, deu mais uma calota, meu avô tinha trocado a calota do carro, me deu mais umas calotas, enfim, meu pai abriu a porta da garagem lá, e eu ficava tentando vender as calotas, nunca vendi nenhuma calota. Achei que o ramo era meio inviável, né? As fotos tudo quebradas, riscadas, só passava uma aguinha nelas ali, tentava vender. Hã? Caloteiro. Na infância, né? Ainda esse que é o pior. Daí, como eu vi que esse setor não era bom, né? Passei a vender pipa. Depois, pipa, acabou as férias, não vendia mais pipa. Comecei a vender pulseirinhas na escola. Daí, enfim, os estudos foram avançando, deixei um pouco de lado. Na faculdade conheci um pouco de programação. Comecei a fazer uns trabalhinhos com Arduino, e nesse meio do Arduino conheci a impressão 3D, no mundo maker, né? E então, abri a Tavares 3D Print, né, com o objetivo de materializar ideias e imprimir realidade, atuando aí, atualmente. É futuro ainda, né? Estamos na luta. Química também? E a Tavares 3D Print atualmente, desde 2020 no mercado, né? Atualmente a gente já fez mais de 20 mil impressões para mais de 700 clientes em todo o Brasil. A gente trabalha atualmente com venda de impressoras, filamentos, resinas, peças e acessórios, serviços de manutenção, palestras, treinamentos também. E estamos aí tentando alcançar nosso lugarzinho no mercado. Bom, para a gente nos conhecer um pouco também, vamos fazer aquela dinâmica de levantar a mão assim. Quem tem impressora 3D como um hobby aqui? Só para gastar dinheiro. Um hobby caro. Certo. Quem trabalha com impressão 3D? A maioria, né? Tem alguém que nunca teve contato com impressão 3D? Não, né? E como o nosso assunto é manutenção, quem aí já trocou algum bico? Todo mundo, né? Não tem como evitar, né? Vai chegar a hora. Vamos deixar descobrir, que daí não sai, né? Bom, esses bonequinhos, uma curiosidade aqui, uma vez eu fiz essa apresentação numa empresa, né? E eu pensei que ia ser um momento descontraído, igual tá aqui, né? Chegou lá o pessoal entrando tudo engravatado, né? De terno, isso aqui. Quando apareceu o primeiro bonequinho aqui, o pessoal se ajeitando na cadeira, né? Não sabe que esse menino vai saber falar mesmo dos assuntos. Mas aqui eu mantive. Bom, às vezes eu falo meio rápido, né? E fico parecendo o doido da imagem ali, né? Então qualquer coisa vocês falam, ó, mais devagar que a gente entendeu, a gente volta, enfim, vou mostrar algumas peças para vocês aí durante a nossa conversa. É tudo assim, né, Jimmy? Não tem muito... Você, né, achei um novo STL. Então, o objetivo do nosso encontro aqui é passar dicas de manutenção. Manutenção é um tema muito abrangente, né? Então não tem como a gente ensinar a desmontar e montar uma impressora nesse tempinho que a gente tem. Perderam medo de mexer na impressora, né? Muitas pessoas procuram uma assistência técnica por ter medo de mexer no equipamento e acabar quebrando ou piorando a situação. Então a gente tem dicas básicas ali, noções do que fazer para não quebrar o equipamento e conseguir resolver os problemas. Mostrar algumas peças e procedimentos que a gente pode estar fazendo na nossa impressora. Mostrar problemas e como solucionar. E se divertir e compartilhar. Sintam-se à vontade para expor casos que vocês já tiveram com suas máquinas e tudo mais. Eu acho que o mais importante é esse ponto de corte. Para de mexer, esse ponto vai mexer. A primeira besteira a gente faz, depois a gente toma um prejuízo, a gente vai procurar. Então, a partir do nosso papo de hoje, está proibido ficar negligenciando a manutenção, né? É aquele meme, né? Você limpa tanta mesa e o bico está lá incrustado de filamento, né? Então, vamos trocar o bico, vamos fazer a manutenção correta na impressora, que você vai ter impressora por um longo tempo.
e sempre funcionando, né? Quem trabalha, a impressora parada é prejuízo, né? Bom, iniciando, primeiramente, falar aqui, né, de ferramentas e cuidados. A maior parte das manutenções, verificar que a impressora está desligada, né, não tomar nenhum choque ou não acabar ocasionando um curto na máquina por alguma coisa que você encoste, e garantir que você tenha as ferramentas, né? Geralmente as máquinas já vêm com as ferramentas, né, mas você pode precisar de uma ou outra para fazer alguma coisa mais específica, né? Outra dica muito importante, um espaço organizado. As máquinas têm vários parafusinhos, aquele pequenininho que caiu no chão, já era, você não acha nunca mais. Você pode ligar com lanterna, passar imã que você não acha. Então, manter uns potezinhos, uns copinhos descartáveis para colocar as peças separadas, tirar fotos se você não tem familiaridade, né, de como estava montado para conseguir montar igual de novo, né. Sempre tomar esses cuidados para conseguir montar a máquina certinho. Um próximo ponto muito importante que já resolve muitos problemas também é a limpeza da máquina, né. Acúmulo de poeira, tanto no dissipador quanto em parte eletrônica. A parte eletrônica pode causar curto entre as pernas de algum componente, algo do tipo, e danificar a sua placa ou outro componente que ele tiver. Nas partes de aquecimento, como por exemplo esse dissipador, pode atrapalhar a troca térmica do cooler, né, que fica aqui na frente resfriando o material, né? O material tem que ser derretido aqui na ponta, né? Não nessa parte aqui. Então sempre tá cuidando da limpeza da sua máquina para evitar esses problemas, né? Seria uma preventiva essa parte. A maioria das fotos aqui são casos reais, tá? De máquinas que chegam pra gente. Aham. E só de limpar, por exemplo, isso. Porque se ele derrete para cá, né, começa a ficar uma baba aqui, o tesoura não consegue empurrar, e você começa aquele tec, e você pensa, entupiu o bico. E não é esse o problema, né? Você vai trocar o bico e vai voltar a dar, às vezes, o mesmo problema. Vou até passar para vocês já, vocês verem, né? Aqui tem um cooler, tá limpo, mas tem hélices faltando. Né? Isso aqui é o que gera o barulho, o desbalanceamento no hot end, né? Fica com vibração, porque fica descompensado o peso, né? Então, peças assim também é importante a gente ficar atento se está tudo completinho e trocar se for o caso, né? Bom, trabalhando com manutenção, chegam muitos clientes com um problema, né? Que a clássica frase que a máquina não imprime. Você pergunta, tá, mas o que aconteceu? Ah, ela não imprime. Então a gente pega um equipamento que a gente não sabe o que está acontecendo e tem que ver do zero o que está acontecendo. E a gente criou esse procedimento para conseguir identificar o que está acontecendo na máquina. Se a máquina liga, a gente faz esses procedimentos aqui, né? Começando por movimentos. A máquina movimenta, todos os eixos estão movimentando. A máquina tem aquece, né? Mesa e bico. Parte mecânica, tá tudo ok? As polias estão sem folga, né? A estrutura tá tudo íntegro, né? Parte elétrica, os cabos estão ligados corretamente? Teve manutenção que chegou lá que o cara tinha invertido o cabo da extrusora com o do X e o do X na extrusora. A máquina estava toda perdida, né? Batia nos eixos e foi só inverter esses dois conectores, né? Sistemas e firmwares, né? Às vezes você liga, fica reiniciando, né? Enfim, tem que verificar também se essa parte tá ok. As máquinas mais antigas, né? Como a Ender 3, ela dava sinais do problema, mas você tinha que fazer essa pesquisa a fundo, né? Você ligava a máquina em menos 14, significa que está queimado o termistor, né? As máquinas mais novas ainda aparecem uns códigos mais precisos para você ir direto ao ponto do problema, né? Como ali, por exemplo, um problema no sensor de nivelamento do Maca 1. Bom, fazendo esses passos aqui, provavelmente você vai achar o problema da sua máquina. Se você não achar, eu tenho uma notícia para te dar. Que talvez o problema seja a pecinha que está ali atrás do visor. Né? A gente tem muito casos também que a pessoa fala, a máquina começa a imprimir e trava. Daí a gente vai ver a máquina, uma Ender 5S1, o cara usando um arquivo preparado para uma Kingron. Não vai imprimir. Né? Uma máquina 4040 numa máquina 2222 não vai dar certo. Né? A máquina vai travar, não vai imprimir. Então, às vezes, o fator operador influencia muito também na hora da impressão ali, né? Do que você vai fazer. É. Mas enfim, né? A gente tem que manter a calma e fazer a orientação. Bom, agora vamos para algumas dicas mais mão na massa, né? Eu vou precisar de 2 voluntários aqui para me ajudar a segurar e medir algumas coisas. Quem vem?
É tudo peça Creality, hein? Graças a Deus. Vamos lá. Ó, vamos vai segurar aqui o... Tem como acender a luz aqui da frente para ficar mais fácil de ver? Vamos começar assim. Sistema de aquecimento, né? Termistor e cartucho aquecedor. Se você tem um termistor que está com falha ou cartucho aquecedor, você tem como medir com um multímetro o que está acontecendo com ele, né? O termistor nada mais é do que... O termistor, o sensor de temperatura da máquina, nada mais é que uma resistência. A resistência varia, ele manda essa informação para a placa faz uma conta lá e converte em temperatura isso e mostra no visor. Então, ou seja, se você pegar um termistor, colocar no multímetro aqui e aquecer ele com a mão ou com alguma coisa, você tem que ver a resistência variar. Se ele não estiver mostrando resistência, ele já está rompido aqui dentro e não tem mais utilidade. Ou se você colocar a mão e não variar, ou variar inconstante, né, está em 100K, dele foi para 50K, 150K, for variando muito, significa que essa peça também está na iminência de queimar. Então um vai segurar aqui e o outro vai juntar as pontinhas aqui para a gente ver a medida lá. Pode segurar essa parte aqui também, se você quiser unir com a mão, se não tem. Já assinaram um terminho de choque, tá tudo certo, né? É 24 volts, essas coisas. Né? Então, ó, é um termistor sem cada uma Ender 3, né? Tá marcando 92,6, 9, 8, enfim, né? Agora eu vou colocar a mão aqui na pontinha do termistor onde mede a temperatura. Você vai ver que ele vai começar a cair. Melhor subir, né? O valor da resistência. E se eu tirar aqui, assopra aqui a pontinha do... Começou a cair de novo. Então esse termistor é um termistor que está bom para ser usado na máquina. Então se você tiver um problema de aquecimento, se o seu termistor está funcionando tranquilo, não é ele, deve ser o cartucho. Vamos para um outro. Mantenha aí, pessoal, aguenta. A resistência é como uma resistência de chuveiro. Aqui dentro é um resistor também, mas é um resistor quase em curto. Um resistor quase em curto aquece e gera o calor que aquece o hot end. Então, se a gente colocar ali no multímetro, no teste de continuidade, né, ele tem que fazer aquele apitinho, né, e dizer que é uma coisa contínua. Então, vamos... Quer segurar também? Segura tudo? Pode segurar. Pode deixar essa parte solta aqui, não tem... Ele apitou, significa que é uma resistência muito baixa, ele entende como uma continuidade, um curto. Então, essa partezinha aquece e aquece o nosso bico. Eu trouxe um outro, não fui eu que medi, me deram, falaram lá que estava queimado. Vamos tirar a prova. Se tudo der certo, vocês não vão ouvir nada. Olha lá. No caso, esse não apitou, não tem continuidade no termistor, então ele está queimado já. A resistência não vai ligar, a máquina não vai aquecer. Certinho? Pessoal, vocês que ajudaram, espera aí. Tem um brinde. Graças a Deus. Ó, tem bacana, hein? Sim. PLA. Obrigado. Vocês fizeram algumas impressões aí. Então, desse modo, você consegue já ter uma ideia se o problema está no seu termistor, no seu cartucho, e substituir essas peças. Isso aqui eu trouxe, né, os do hot end, mas vale para o da mesa também. Tá? Lá onde sai o fio da mesa, você pode encostar o multímetro e verificar dessa mesma forma. Bom, agora outras partes, né, tensão de correias. A correia é uma coisa que tem que estar ajustada sempre, porque senão você começa a imprimir aquelas peças com ghost, né, o efeito fantasma, né, que leva, né, o formato da peça para uma certa parte da peça que não deveria ter nenhuma marca, né. Então essa parte tem muitas superstições aí, né, muitas informações sobre isso, de afinar a correia em dó, afinar a correia em fá, enfim. Eu sou mais do sentir. Dou uma apertadinha, vejo se ela não está dobrando muito. Se você conseguir pegar a correia aqui assim, né, e virar ela para cima, muito frouxo. Se você conseguir dar só meia volta nela, tá legal. Então é mais um feeling, assim, digamos, né? Não tem muita regra. Você pode usar essa de afinação, mas creio eu que não influencie muito. Nessa parte você precisa de uma bolinha de cristal. Sim. O próprio cubinho, né, de calibração, se sair o X ou o Y, né,
Aquela marca de fantasma mesmo, né? Ele fica replicado assim, você sabe que a correia tá frouxa naquele eixo. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado também é a parte da refrigeração, né? Passei o cooler aí para vocês verem, né? Aqui eu coloquei, né, pela a diferença de um cooler e um fãs. Aí a gente vai procurar que é esse aqui, joga como cooler, só acha esse aqui, né? Ou vice-versa. Então, esses que jogam ar pela tangente são fãs e esse aqui são coolers. Geralmente os anúncios está com o nome dos dois para a pessoa achar, né, quando vai procurar. E um cuidado muito importante, quem aqui usa aqueles spray de cabelo ou gel na mesa para fixar as peças? Então, tomar muito cuidado para isso e somente na mesa. Porque se vai nos coolers, começa a juntar poeira aqui e ele perde toda a eficiência dele, né? Fora em motor. Eu cheguei a trabalhar no pontinho lá também, e lá chegou usava impressora, usava equipamento, e ele não prendia naquele edifício que tem 10. Ele botava uma técnica e ele só que ele colocava bastante. Ele deixava o processo cola no filamento. E ele não limpava, ele colocava dentro Na máquina. Até que ele chegou para o celular uma vez, ele tive aqui muito de fora, quando foi feito saiu aquele monte de cola fora, essa nova utilização, ou seja, o spray de cabelo da própria Tudo que vai para o hot end que não seja filamento, dá problema. Perguntou, era no cômodo de casa, que era um corredor, mesmo banheiro. Aí a gente colocou uma calma, e eu percebi na calma, né? Era onde o ambiente onde a máquina estava era aberto, era o carnaval, a gente eu acabei beleza, o outro jeito que eu fui, o fim da calma estava completamente verde. Ele ficou pulverizado no banheiro, ele saiu no corredor e correu o corredor e entregou a máquina toda. O ambiente onde a máquina está, a cola, está legal para Sim. a máquina toda verde. O corredor era longe. Só para contextualizar, a festa do banheiro. Não, gente, pelo amor de Deus. Transformaram o lavabo em... corrente de ar, Levou ele. no corredor, né? As máquinas estão todas verdes. A gente também. A gente também. Deixando eu acabei bem querendo ou não tem uma porta que entra ainda no banho rosa. Eu comecei a ver que ela estava É um corredor assim, esse corredor se divide. Bom, só que tem essas duas portas. Mesmo a gente deixando a porta fechada, a porta do outro lado fechada, e é pelo, né? Nossa, Não tem jeito, eles puxam mesmo. Daí tinha muito pelo. Daí eu peguei ela, deixei só a resina lá, peguei só a linha de filamento e trouxe para dentro de casa. Nossa, eu não tive mais. Nunca mais tem. Lá a gente tá fazendo uma reforma e estão cortando o piso, né? Daí sobe aquele pó, tudo laranja, os coolers das impressoras. Aí todo final de dia tem que ir lá e dar uma... Nunca mais acontece. Outra coisa que pega também, você às vezes erra a temperatura, a rotação, passa um ar que também suga, né? E você falou que tinha uma S1, o cooler dela fica de assim, né? Então ele fica muito suscetível a sugar coisas pequenas que estão na mesa ali, né? Então, cuidado com o spray. Se for usar, tira a mesa, né? Se for aquela mesa magnética ou vidro, tira a superfície, passa longe da máquina, põe na máquina e imprime. Daí você não vai ter problema mais com esse grudar a coisa, travar o motor pela própria cola do spray, enfim. Eles ali, os obstáculos lá, eu tô fazendo porque caiu, né? Tal, né? Aí tem que usar, não tem jeito. Ou você faz a vai pegar a peça bem no final. Dependendo da peça, não tem canto muito vivo, que esfria rápido, sempre dá aquela levantadinha.
Não tem ABS, é. Virou coisa dele. Cagada no freezer. Bom, pelo menos não jogou fora, né? Aproveitou. Bom, esse aqui é conhecido da gente, né? Até vale a pena ver de novo aqui, porque todo mundo que tem impressora 3D já está cansado de falar de nivelamento, saber de nivelamento, né? Mas tem uma coisa muito importante aqui, né? Quando tá bom, as camadinhas ficam todas juntas, né? Quando tá muito longe, você vê elas separadas, e quando tá muito perto, você vê esmagado ou nem vê. Nesses dois casos aqui, a gente tende a confundir ou com um bico parcialmente entupido e não está saindo material, está saindo pouco material e não está dando para juntar, ou o bico totalmente entupido, né? Você escuta a tesoura fazendo aquele tec, 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 tec. Então, às vezes, é só o nivelamento da sua máquina que está ruim, você não precisa sair desmontando tudo já. Dá uma verificada no nivelamento, né? Se for máquina com nivelamento automático, viu os offsets se não mudou alguma coisa, né? E talvez você consiga resolver até sem precisar trocar um bico ou um hot end completo. Mas, se não for o caso, você vai presenciar essas cenas aqui, né? Eu até trouxe um hot end aqui. Um, dois. Nunca aconteceu isso. Mudar do início. Vai muito de cuidado, né? Se você tem um bico muito velho já, a chance de dar é maior, né? Nesses casos aqui, o cliente leva lá e fala, tenta recuperar pra mim, tenta recuperar, mas isso aqui dentro ficou o termício do cartucho, você nunca vai conseguir limpar a ponto de voltar a funcionar 100%, né? Então, vou passar duas peças aqui, vou começar uma desse lado e uma daquele. São exemplos desse vazamento, né? Uma do Ender 5 S1 e outra do K1 Max. Todo mundo tem uma coleção dessa? Você pode tentar resolver o problema trocando tudo que é mais simples, né? Ou ficar tentando limpar, né? Começou a vazar uma coisa. Tá apertadinho. Só vazar o negócio. Às vezes o bico está apertado, mas fica um espaço entre o bico e a garganta, né? Então, vaza por cima. Tem um silicone vermelho, eu não sei marca, não lembro o nome dele, que você compra, ele não é trava-rosca, ele é um silicone. Ele é para alta temperatura também. Você pode passar no bico e colocar ele, passar na garganta e colocar, que evita esse tipo de vazamento. Mesmo se não tenha ficado tão encostadinho, vai imprimir por um tempinho. Então, daí se o bico está entupido, você tem algumas tentativas para resolver aí, né? Primeiro, é empurrar o filamento, às vezes esse usuário não está dando conta, mas se você esquentar a máquina e for na mão, você empurra o que está travando lá e consegue voltar a imprimir. Se não der certo, você faz o puxão a frio, né? Deixa o filamento esfriar um pouquinho, não totalmente frio, que você não vai conseguir tirar, né? A meia temperatura, você vai lá e puxa ele para ver se a sujeirinha vem junto, igual o Daniel comentou. Tô com o Vitor na cabeça. Não deu certo? Agulha. Agulha, toma cuidado. Se o bico estiver na máquina, você vai ter que colocar a mão lá perto, cuidado para não se queimar, cuidado para não enfiar a agulha torta e furar o tubo lá dentro, alguma outra coisa. Então, quebrar a agulha dentro da máquina. Então, cuidado com essa parte. Se você não tiver outro bico, você pode tirar o bico e com o alicatinho colocar no fogo, né? O PLA, por exemplo, ele pinga, né? Então você consegue desentupir. Não deu nada certo, substituição do bico, né? Se você quiser ser mais rápido, você já vem para essa parte da substituição do bico de primeira, né? Bom, de modo a tentar prolongar a vida útil da máquina aí, né? Uma dica que muita gente também negligencia é nunca, né? Em vermelho, negrito, grifado, nunca desliga a máquina logo após a impressão, né? A máquina, quando você termina de imprimir, ela está quente. Ela está com o cooler refrigerando, né? A da K1 ainda desliga, né? O cooler depois de um tempo, né? Algumas que não tem aquele da frente não... Você desliga quando termina a impressão, mas ela tem o outro ainda do hot end, né? A máquina está quente, ela precisa da refrigeração para o calor não voltar para o dissipador. Então espera a máquina chegar numa temperatura ambiente, geralmente em 40 graus o cooler desliga em algumas máquinas, né? Espera chegar nessa temperatura para o calor não ir voltando para o hot end e derreter no filamento mais para cima, e quando você tentar imprimir de novo, o filamento vai estar enroscado lá dentro. E se você comprou a máquina, está mudando a máquina de posição, mudando a máquina de sala, verificar a chave de tensão. Muitas máquinas ainda têm a chave de tensão e a tomada que você vai ligar, né? Porque se tiver em 220 e você ligar em 110, ainda beleza, né? Não vai queimar a máquina. Mas vice-versa, já era. Você vai queimar a máquina.
No break, para se acabar a energia ou você continuar ainda, assim, estabilizador eu não vejo tanta utilidade, porque a fonte da máquina já é bem robusta. Né? Você não desliga a máquina, ela ainda fica um tempinho. É tudo com a energia dos capacitores que estão dentro da fonte, né? Ele mantém um tempinho. Então, estabilizador eu não vejo tanta utilidade. Agora, no break, para manter em queda de energia, eu acho legal, sim. Principalmente máquina de resina, que não costuma ter sistema de recuperação, né? Tem? Ah. Então, as que eu tive contato não tinha. Daí, então, se acabava a energia, você não tinha como continuar a peça. Eu descobri até a parte. É que agora já estou há 20 dias já imprimindo uma peça. Uma peça enorme. Aham. E dias e caiu energia. Em resina? Em resina. Eu falei, já era. Daí voltou, deu aquela voltou, a peça voltou, daí eu fiz a minha, ela guardou, esperei um tempo, ela voltou onde estava que e bom. não deu erro de impressão. Em resina, creio que se volta, a peça fica mais íntegra. Infelizmente, se o bico para no perímetro, né, ele começa a cavar aquele buraco, né, porque está quente. Daí você volta e fica aquele buraco, ou fica meio deslocadinho assim, né, porque a máquina faz um home e depois volta a imprimir, né. Ou fica deslocadinho, ou fica uma subextrusão. É. Casa, e aí deu alguma chuva, alguma coisa, e aí tem essa coisa de desligar tudo. Ele desligou a máquina e parou a resina. Então, eu não sei. Parou, ela ficava ali, Ela De volta, isso. porque eu acho que uma amiga dela voltou, mas voltou com 3 camadas, daí deu aquela falha. Daí você perde a peça, não tem jeito. Mas a minha graça. Se você mora numa região, né, tem empresa numa região que costuma ter bastante queda de energia, acho que no break Aqui em São Paulo cai bastante, no Paraná é ponta firme. Lá a gente fica mais sem água do que sem luz. Mora só mas por causa que foi quente, né? Então se você for investindo no break também, vê, né, quanto tempo ele vai conseguir manter a máquina ligada, ver se condiz com o tempo que geralmente você fica sem energia, né? Porque se for um break que consegue manter uma máquina por 10 minutos e a energia fica fora por 1 hora, você vai perder. Então, para pouco tempo assim, geralmente são mais baratinhos. Sim. Eu cheguei esse namorado, eu só forte. Quanto tempo? 7 baterias. 7 baterias. Eu tava um tempinho bom, né? Era de 3 mil. Esse que a gente tem agora é de 500. Eu não entendo muito bem dessa parte da elétrica. A caixa forte. Ela vai ser 300 watts. Vai? Você vai pensar em 300 watts, você pode comprar uma briga de 300 kVA. Você vai ter que comprar 700. O fator do uma briga é sempre 0,5. Então, se você quer Vamos saber. 300 watts, você tem que comprar 600 watts. Vocês vão comprar um pouquinho mais de 700. Então, o nosso, como são 2 impressoras ligadas no mesmo break, é de 1.500. E as duas juntas dão 600 watts, dá certinho. Perfeito. O problema é quando você tem muitas coisas, aí o investimento do break fica meio alto. Nossa, só 2. Só as mais caras. Mas o break está mencionado lá, não é? E aí o investimento é menor, eu não quero que ele termine a impressão. A luz acabe. Se for uma piscada... Não, quando acaba a luz, vai pausa. Tá. E se a luz parar e voltar, ele já está no home. O efeito é 0. Uma boa dica também. O break está dimensionado não para terminar Na impressão, sim. É para dar tempo dele lá pausar todas as impressões. E é bom se for aquela queda, né, que cai e volta, também você nem sentiu, né? Passa batido. Se não voltar, pausa todas. Bom, na impressão 3D, todo mundo já está acostumado, né, que problemas surgem, né? Até peguei essa charge aqui, né?
Ele chega na bibliotecária e fala: bom dia, estou à procura do livro Impressão 3D sem problemas. Daí ela fala: Lendas e Contos de Fada, no final do corredor à direita. Daí a gente fica com aquela carinha, né? Vou tacar essa impressora na parede. Quem já teve essa vontade, né? Impressão é, todo dia você tem uma coisa nova, e todo dia você faz pelo menos uma coisa. Exato. Não é uma ciência exata. É bom que ensina resiliência pra gente, né? Quem tá aí há mais de um ano apanhando e não desistiu, não tem mais que faça desistir. Bom, alguns outros problemas. Não aderência à mesa, né? Pode ter fatores mecânicos, né, da impressora, mas a maioria das vezes são coisas mais simples, né? É mesa desnivelada, né? Então, ou tá muito longe, né? E a peça, o filamento não gruda. Mesa suja, a gente tem cliente que trabalha com parte de agro, né? Fazendo peça para trator de reposição e tudo mais. Então, assim, pô, Tavares, a mesa não tá grudando. Ele manda a foto, tá o trator e a máquina do lado assim, a mesa marrom. Eu falo, cara, mas não me surpreende em nada, né? Que a mesa não tá grudando. Passa um pano aí, pelo menos, né? Na mesa para dar um jeitinho na máquina, né? Tem uma coisa mesmo, vários, né? Também, gordura corporal. Olha ali aquela mancheira de dedo ali na mesa, aí é gordura, não vai grudar. Mas às vezes é a cola da gordura. Sim. Você tá com a cola em cima da gordura. Já teve casos de clientes que usavam álcool, comprou álcool perfumado, por exemplo, para limpar a mesa. E o perfume é tipo uma essência que é um óleo, né? Então, desde que ele começou a usar isso aí, nunca mais aderiu nada. Daí ele pensou que era nivelamento, levou lá, a gente começou a ver dizer offset, isso aqui. Eu falei, mas você tá usando álcool perfumado? Eu senti o cheiro quando aquecia, né? Ele falou, o último que eu comprei era, mas pensei que a gente tinha... Então é isso, né? Troca isso daí que não tá dando bom, não. O site da primeira camada pode influenciar também, né? Muito rápido, pode ser que não tenha aderência, né? As impressoras já fazem a primeira camada sempre mais lenta justamente por isso, né? E se nada estiver dando certo, se for uma peça em ABS, algo do tipo mais complexo, você pode adicionar o brim ou raft lá no fatiador, que pode te ajudar na aderência, né? Peças pequenas também que tem pouco contato com a mesa, né? Bom, empenamento ou famoso warping, né? Quando a pontinha da peça dá aquela levantada, acontece geralmente em peças que tem canto vivo, né? Que o canto costuma resfriar mais rápido, né? Porque ele é pequeno, e aqui o material contrai, e como o resto está quente, ele não contrai, né? Então, temperatura da mesa você pode ajustar para deixar um pouquinho mais quente e evitar isso. Velocidade do cooler de resfriamento, né, deixar ele mais lento para ver se não tem tanta corrente de ar naquela parte. Temperatura do ambiente, correntes de ar, né, gente que imprime embaixo de ventilador, ar-condicionado, enfim, pode afetar também a aderência ou causar esse tipo de defeito na sua peça. Também você pode utilizar o brim ou raft para evitar, né? O brim seria só aquela camadinha única e o raft ele tem altura também, né? Ele faz a peça em cima de um bloco. Em caso de pata de elefante, né, também mesa desnivelada, geralmente o bico muito próximo, né, então o material sai e já vai indo para os lados, né, e forma essa parte uma pata de elefante mesmo na peça, né. Geralmente, às vezes, dá para recuperar a peça ainda, né, você pega aqueles escariador, rebarbador, né, e passa ali, se não for nada muito exagerado, você consegue ajeitar a peça, mas fica difícil de descolar, você pode quebrar o vidro, né, descolar o vidro, né, se for aquela plataforma PEI, levantar aquela superfície preta dela, né, então pode dar prejuízo aí também. Peças pequenas, quando você está imprimindo, também costuma dar esse problema, nem sempre pela questão do desnivelamento, mas pela superfície da peça. A impressora faz uma camadinha e já faz outra logo em cima, então as camadas começam a sentar tudo em cima uma da outra. Nesse caso, você pode imprimir duas, que daí ela faz uma aqui, vai para essa de cá e essa aqui está esfriando. Daí ela volta para de cá, essa aqui já esfriou. Pode ser que você consiga fazer uma correção aí, fazendo duas peças, uma de sacrifício, digamos assim. As duas vão ficar boas, porque está dando tempo de resfriar as duas, né? Mas você faria uma peça de sacrifício, digamos assim, né? Subextrusão, né, a peça toda falhada, pode ser o bico parcialmente entupido já, né, fazer aqueles procedimentos que eu tinha passado no começo, ver se consegue resolver. Uma combinação de velocidade e temperatura do bico. Tem algumas tabelinhas, né, que indicam velocidade, material, né, e temperatura que você tem que colocar no bico. Pode ser que você precise calibrar o fluxo da máquina também, pelo próprio fatiador você consegue fazer isso lá, naquela linha de material, né. Ou a ventilação também, né, pode ser que esteja resfriando de menos, o material já sai meio borbulhando ali, né, e causa esse efeito também, parece uma subextrusão. As bolinhas e sobras, né, que o pessoal chama de blobs, né, o nome mais conhecido. Eu deixei em negrita ali filamento úmido, porque geralmente ele é a maior causa desse tipo de coisa, né. Geralmente quando é filamento úmido a bolinha fica oca, porque justamente quando estoura, assim, você escuta uns estalinhos saindo no filamento na máquina, é justamente a umidade
a água fervendo ali, digamos assim, né? Então, geralmente é filamento úmido, mas você pode verificar também a temperatura do bico muito elevada, né? Se não está carbonizando o material, se o fluxo não está alto demais, né? Do filamento. Se a retração não está puxando muito o filamento, fazendo tipo um efeito seringa no bico, né? Puxa ar junto e quando volta sai essa bolinha do que ficou no bico. Se a costura em Z, né? Se essas bolinhas forem todas alinhadas na costura, né? Pode ser que a costura esteja com um avanço muito grande ou algo do tipo. Ou o bico gasto, né? O bico 04 gasto, ele fica com um diâmetro maior e começa a vazar mais material do que o necessário também, pode formar essas irregularidades na peça. Aí em relação ao que você comentou, né, dos fiapos, né, os strings, também, né, a principal causa geralmente é filamento úmido também, né, filamento escorrendo demais, né, PTG costuma dar muito esse tipo de problema, né, o PLA dá, mas não tanto. Você pode ajustar a retração, né, combinar a distância e velocidade, isso é teste, não tem muito que, não tem uma regra, né, cada máquina, às vezes 2 Ender 3 trabalham com retrações diferentes, velocidades diferentes, não tem muito o que passar, assim, de dica, né, testar. Temperatura do bico muito alta também pode estar ocasionando uma vazão, um fluxo maior de filamento, né, filamento úmido e bico gasto. Sim. PTG principalmente, PTG é um material muito viscoso, né? Então ele... TPU também. TPU, a retração dele é bem chatinha de configurar também. Tem peças assim que você ainda passa um isqueiro ali, você resolve tudo, né? Mas se fica muito, não tem como você tirar, porque ainda fica a marca, né? Bom, lacunas nas peças, né? Geralmente nos perímetros internos, assim, quando você não termina de fechar. Pode ser pouca sobreposição. Lá no fatiador tem um parâmetro de sobreposição do contorno. Você pode ajustar por lá. Mas você ajusta por lá se for um problema, não for um problema físico na máquina. Pode ser uma velocidade muito alta, né? A máquina não está conseguindo ir até o final e voltar. O motor já manda o comando de voltar antes do filamento conseguir apoiar no final, né? Ou correia frouxa, né? A correia frouxa, o motor gira, mas o cabeçote não faz o movimento, ou a mesa não faz o movimento que deveria. Então verificar a correia também se ela está conseguindo fazer todo o movimento conforme deveria. Aí eu olhei assim, a superposição, né? Eu sempre estou usando a mesma. Eu falei assim, e a correia? Eu puxei a correia, eu falei, Tava mole daí. Pode ser. Essas falhas do motor também pode ser pouca tamanho do motor. Sim, também. também tem essa. Mas se for uma falha mesmo de velocidade, correia ou um pouco sobreposição, no caso, né? Você vai aumentar o número de camadas e vai ficar o buraquinho em todas, né? Não tem... Sim. Fazer 2 layers de topo, alguma coisa assim, daí começa... E uma coisa que muita gente confunde com o problema da máquina, enfim, ou do fatiador, é quando oculta partes finas na peça, né? Então aqui tinha um exemplo de um chaveirinho, um símbolo de engenharia química, né? E tinha duas partezinhas aqui que o diâmetro era menor que o bico da máquina. Então quando você fatiava, no modelo você via, quando você fatia, ela some, né? E quando você vê a impressão, você pensa, a máquina não fez essa parte aqui, né? Ela pulou essa parte, você começa a caçar defeito na máquina. Mas na verdade é só o diâmetro do modelo que está mais fino do que o bico da máquina. Você pode trocar o bico da máquina para fazer mais fino ou usar recursos no próprio fatiador, que ele aumenta, tem uma função em imprimir partes finas. Ou expansão horizontal, se não for nada que vai atrapalhar a dimensão de encaixe, né? Você pode mudar lá que ele consegue engrossar essa parte aqui para aparecer na impressão, né? Ou mau posicionamento, né? Às vezes a parte fina está nesse sentido da mesa, né? E o bico não consegue fazer de assim, mas assim a parte é grossa, né? Ele conseguiria fazer. Então, vê o posicionamento da peça se você consegue mudar também nessa parte. Posicionar a peça, certo? Se é uma peça que eu estou em dúvida, eu sempre uso aquele recurso do posicionar automático. Daí, o posicionar automático, eu começo a girar a peça assim, andar em torno da peça e ver, será que ficou bom mesmo? Daí, a maioria das vezes ele acerta até. Fica bom. Uhum. Bom, com tudo isso de problema que a gente viu, né, depois que a gente faz uma impressão perfeita, a gente fica com essa carinha aqui, né, olhando para a peça, né? Uhum. Um amigo nosso comparando lá, você quer? Tá bom, ele deu uma Ender 3. A ver um... Eu olhei assim, ó.
bom, né? Vou colocar pra imprimir. Não fazer nada. Fazer miojo. Ela tinha. Mas aí, a gente tudo tá. Mas eu não tá imprimindo ainda. Sabe onde puxa o filamento? Uhum. No gatilho? Ali no gatilho mesmo. O filamento passa ali, daí tem aquela a Engrenagem. Tá. Eu não sei o que o cara fez. Gastou. Não. Deu pra ver porque ele deve ter colocado alguma coisa lá e marcou o dente. A marca de alguma coisa que ele colocou lá que não era pra ter passado ali, que ficou a marca. Eu olhei assim, meu Deus, essa impressora ela vem com todo tipo de problemas. Acho que ele pegou garrafa PET, fez filamento. Eu já vi casos pior, a gente tentando colocar, sabe aquele fio de solda estranho? Tentando colocar aquilo lá na máquina. Eu acho Eu sou o boto do hot end. eu não duvido, porque do jeito que tá, eu tive que trocar aquela peça toda. Porque o jeito que tava, e a gente foi voltar, né? A gente teve que pegar uma retífica, cortar o parafuso, porque tão ruim que tava. Tava travado. Tava travado. Uhum. Eu disse, todos os problemas, eu acho que eu não estou tendo mais problemas por causa reais. Precisava ter comprado lá. A mesa tá envenenada. Sim. Tem máquina que tá. Nivelando. Mas até as novas. A estrutura é muito bem. Só que, daí, o que aconteceu? Arrumei, a professora voltou a funcionar, o cara tinha dado. Ele viu que a impressora estava funcionando, ele tem que pegar de volta. Tem máquina que a gente recebe lá que a gente fala, vem cá, bebê, vamos cuidar de você. Porque olha. Já fui, Sim. Tem máquina que chega assim num estágio. Era de plástico até Bom, saindo um pouco das máquinas, né, tem coisas que a gente coloca nela que a gente tem que tomar cuidado também, que é o filamento, né? Eu vejo muita gente tendo muita frescura com filamento, digamos assim, né? E cria aquelas caixas e um montão de sílica, que põe a sílica no forno a cada 3 meses. Gente, é simples. Comprou o filamento, sílica e o saquinho. Só. O filamento não pode ter umidade, poeira e ficar no sol. Não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças para cuidar do filamento. Então não comprar aqueles filamentos 50, PLA 50. Isso. Comprar um filamento bom também ajuda bastante, né? Às vezes você vê o saquinho era vácuo, já está todo estourado, né? Bom, mas se seu filamento pegou a umidade, ainda tem solução, né? Tem as dry boxes aí para você utilizar. Você é boa? Você conhece? Mas também veja, né? Deixar o filamento pegar a umidade, usar dry box. Pegar a umidade, usar dry box. Pegar a umidade, usar dry box. Uma hora o filamento vai estar ruim também, você vai pegar ele, ele vai estar destacável, né? Também. Você vai cristalizar o PLA. Também. Ficar 12 horas a 55 graus, você vai estragar o filamento. Ficou quebrado. Dá o mesmo problema. Você estragou porque você tem muito tempo. Então o ideal é evitar a umidade. Se pegou, você consegue resolver. Mas não é o jeito de ficar deixando pegar e resolver, pegar e resolver, pegar e resolver. Né? Manter o filamento sempre bem armazenado. A gente já finalizando. Agora uma parte polêmica, né? Atenção com upgrades. Pessoal, uma vez chegou uma máquina lá, era uma carcaça de Ender 3 V1 normal, com dois trilhos de 40 centímetros de altura, com um negócio para trás assim, um hot end de S1, com um cooler do K1 resfriando. O cara fala, a máquina não imprime. Eu falo, ainda bem, né? Porque se tivesse imprimindo, eu ia ficar surpresa com a situação da máquina, né? Você consegue ver o problema? Eu falei, já tô vendo. Então assim, pessoal, fazer upgrades moderados, né? Compatível com a máquina, né? Não adianta você ter uma maquininha, uma Ender 3 e querer colocar 1 milhão de acessórios nela que não vai ficar boa. Você pensa que tá melhorando, você tá piorando. O cara tinha investido mais de R$ 1.500 em upgrades na máquina, né? O valor da máquina, mais os 1.500, ele comprava uma máquina de fábrica com todos os sensores que eles tinham colocado, né? Problema não. Chegou alguns já com problema em motor, enfim, mas acho que eles estão tão novos ainda, né? Então não estão aparecendo ainda não. Geralmente assim, né? Lança a máquina, todo mundo que comprou a máquina nova não aparece. Agora começou a aparecer as primeiras SE, K1, K1 Max, né? Máquinas da Bambu, né? Então agora que tá começando a aparecer essas máquinas com sistema
de troca de cor, né? Mas geralmente o problema está na máquina, não na caixinha mesmo de troca de cor, né? Então sempre analisar, né? Custo-benefício, necessidade. Às vezes a pessoa só imprime empelhar e inventou de fechar a máquina. Não precisa, né? Você vai estar ali deixando a máquina com os componentes em uma parte aquecida e a pessoa só imprime empelhar. Um privilégio desnecessário no caso, né? E os riscos, né? Esse cara acabou perdendo a máquina. A gente não conseguiu dar jeito na máquina fazer tudo se comunicar para imprimir certinho, né? E a opção de voltar para a máquina original, sem condições, né? Então, então avaliar bem os upgrades que a gente vai fazer na máquina. Você já fica... Bom, para quem pensa em prestar serviços com manutenção de impressão 3D, coisas que a gente vem aprendendo aí nesse tempo que a gente está fazendo esse trabalho. Em relação ao cliente, sempre atendimento claro. Deixar certo com ele já o prazo para orçamento, quanto vai custar, se tem taxa de orçamento, se não tem, se ele aprovou o orçamento vai ter que pagar a taxa ou não. Porque senão depois ele vai falar que não sabia, que não foi informado, enfim. Então sempre ser transparente com o cliente e deixar o atendimento o mais claro possível. Se você está com muita máquina para manutenção, avisa, vai demorar, que todo mundo quer tudo para ontem, né? Daí a máquina está pronta, às vezes a pessoa demora uma semana para ir buscar, né? Mas então sempre deixar os prazos bem claros. Tudo em um só lugar. No caso desse tudo em um só lugar, a pessoa levou a máquina lá, tem assistências que pedem assim, vai precisar trocar tal peça. Daí o cliente tem que comprar, trazer a peça para eles trocar. Então a comodidade de você oferecer já as peças, o serviço, tudo num lugar só, é muito melhor para o cliente também não ter que ficar ele se preocupando com essas questões. Ele já sabe que vai ser colocada a peça certa, que a máquina vai voltar para ele funcionando. Feedbacks constantes. Não deixar o cliente te procurar, né? Você sempre está informando, começamos a avaliação na sua máquina. Terminamos a avaliação, segue o orçamento. Estamos começando a trocar tal coisa. Né? Mandar fotos, vídeos, a gente sempre faz um vídeo na finalização da manutenção, a gente imprime um foguetinho na máquina, a gente deixa ele na mesa para ir junto com o cliente. Né? Vídeo de teste final, a máquina tudo certo, pode vir retirar. Cuidado com os equipamentos, né? Ver onde você vai deixar a impressora do cliente, né? Tomar cuidado, porque afinal é um bem que não é seu, se acontecer alguma coisa você vai se responsabilizar e tomar o prejuízo, né? E rastreabilidade dos serviços prestados. Estava até conversando com o Jimmy ali, muita gente tem comprado máquina em AliExpress ou Paraguai, enfim, não tem assistência aqui no Brasil, vem na assistência, uma assistência técnica que faz o serviço, faz um servicinho pequeno, uma revisão geral e depois quer a garantia da máquina como um todo, né? Então sempre ter registrado, a máquina chegou, tinha cabo de energia, não tinha, tinha cartão, não tinha, deixou filamento, não deixou, né? Sempre fazer um formuláriozinho, pedir para a pessoa assinar a entrega do equipamento, a retirada do equipamento que tinha, né? E você sempre anotar, a gente usa o mesmo papel, uma ficha completa, anota atrás o que foi feito na máquina, caso o cliente venha reclamar, tocou um hot end, deu problema numa mesa. E fala, na sua máquina a gente mexeu o hot end, as garantias são referentes a hot end e sistemas dessa parte, né? A mesa a gente não mexeu, não tem essa responsabilidade, né? Pode dizer que a gente faz uma nova avaliação e o reparo, e assim a garantia do reparo que a gente fez naquela peça, né? Então sempre importante. Podemos? Vai ser de Apucarana já daí a live. Não, e aí você vai falar todo esse processo. Eu vejo isso, eu vejo que muita gente não sabe, né? E aí, muitas vezes fica essa dúvida, às vezes desiste do 3D. Sim. Quando a gente começou, a gente chegava o cliente lá, a máquina do seu Antônio. Beleza, seu Antônio, pode só deixar. Daí o seu Antônio ia retirar. Mas essa máquina estava com uma gavetinha aqui. Como que eu provo que não estava? Daí lá vai eu comprar a gavetinha e dar para o cliente, que ele falou que estava, né? Se ele abre algum BO, algum processo, é a gente que se responsabiliza. A máquina estava com um cabo de energia. Tá bom. Então sempre manter tudo isso bem documentado. Bom, pessoal. Não, tirar foto a gente não tira até, a gente só marca mesmo no formulário. A gente fez um formulário assim, tipo cabo, daí vai marcando X. Você acha que quando chega o cachorro, tava com problema de ouvido, aí não, poxa. Já chegou. Tem caso de tudo. Se preparem, tipo assim, se precavenham para tudo. Porque, Essa parte de manutenção, tem muita coisa que nós tem. Interessante. Protege muito. Retirada com carro de aplicativo, onde o cliente não está presencial no local. Verifica a placa, verifica seu motorista. Se for possível, faça um sistema de código. Você passa um código para o cliente, só retira com o código.
pede para ele compartilhar a corrida, porque já vimos casos de pessoas que passaram com um carro, era um carro com placa fria, pegou a máquina do cliente, levou embora, chegou outro carro para buscar a máquina do cliente. E aí? Então, sempre estar bem atento a essas condições e se precaver o máximo possível. Bom, aqui são meus contatos. Esse aqui é meu WhatsApp direto, chamando já cai comigo. E tem o site também, tavares320.com, o WhatsAppzinho que tem lá também cai comigo. Fica mais fácil. Pode? Sim, claro. Eu vejo assim, quando tem projetos novos ou um lote novo de peças para serem feitas, eu tenho um checklist em Excel. Não dá para padronizar o checklist, porque hoje tem muitas máquinas para cá. Então, não adianta falar, colocar lá um item que a sua máquina não tem. Mas o ideal é que a pessoa faça uma planilha básica, manutenção preventiva e corretiva, baseado nas horas. Você trocou o bico, nota que você trocou o bico hoje, daqui um mês, ou baseado na quantidade de peças que você fez, vai trocar de novo. Né? Então você faz uma manutenção preventiva antes de começar o projeto. A questão do filamento, eu estou trabalhando com filamento de uma marca nova, nunca vi, ou então é um outro material que também nunca trabalhei, faz o processo de calibração, fluxo. Isso é interessante para quê? Para não ter problema posterior no final do trabalho. Porque é tempo, material que você literalmente queimou, e você tem duas opções, você entrega ou você joga fora. Então, antes de você eventualmente pegar um projeto, seja ele na parte de resina ou na parte de filamento, checklist da máquina como uma manutenção preventiva. Horas, né, para poder ter uma boa intenção. E é melhor você fazer antes do que ter que parar o trabalho com algum problema, né? A gente tem cliente que está padronizando todas as máquinas. Ele tinha máquinas de várias marcas, vários modelos, e tinha que manter peças de várias máquinas, vários modelos, né? Tá padronizando, colocando tudo igual, e pelo menos ele mantém as peças e já serve para todas, né? E o checklist também serviria, no caso, porque todas as máquinas são do mesmo modelo, mesma marca. Sim. Eles têm a parte de logística de equipamento. Como ele chegou, durante os testes, para a orientação da máquina, o número de saída da máquina, uma peça que foi tirada dessa nova, a gente sempre manda isso para os clientes, mas muitas vezes o cliente fez o mesmo procedimento da troca, por isso que aconteceu. Ou outras vezes já aconteceu da máquina retornar para a assistência com outro problema. Por exemplo, era uma falta de gravação ali. A impressora estava molhada. Tem um olho diante do telefone. Só que não falou isso para gente. Aí chega lá e fica, técnico, iniciado, pode. E às vezes o cliente perde. Só dá dor de cabeça, mas... Eu tenho muita experiência de 10, 12 anos. Então, e olha, eu me calejei muito com o cliente, se tirava foto, essas coisas, porque muitas vezes você não tira foto, o cliente depois passa sei lá, 2 semanas que ele foi no problema, quer garantia da pata. Não teve fratura, qualquer coisa, já chegou no pet também. E aí depois a pessoa ia buscar, entendeu? Aí, por exemplo, um gato 3 dias sem comer, pela primeira vez. Cortou. Essa parte da é a mesma coisa, chegou, tem que sair. Tirar foto por causa de sempre vai ter aquela pessoa, sempre tem. Sempre. E vai querer dar uma despertinha e vai falar, daí no mesmo tempo. Sim. Daí, se você tirar a foto aqui, ó, convida
falam lá, é a mesma coisa, o pessoal olha e fala assim, não tem como nem toda. Aí a pessoa tem que Principalmente essas novas pessoas são caras. Sim, É valor alto. Então, tem essa. um cuidado a mais, né? Guardar Esse valor alto. Segurança com o local também, né? Que você deixa as máquinas dos clientes, tudo. Mais de negócio, tá? Hoje, pelo que eu entendo, muita gente compra pessoas, o cara que já sabe da manutenção do hardware, o cara que deu problema, agora correr, comprar uma peça, se for a peça, deu outra peça, vai comprar, tá? Ele mesmo da manutenção. Tem muita gente que fala, cara, eu só fui lá para e leva. Na verdade, assim, a maioria dos clientes de manutenção são clientes de empresas que usam a máquina como uma ferramenta. Por exemplo, o pessoal que trabalha com agro, né? Eles usam a máquina para fazer peças. Eles não são da área de impressão 3D. Então, dá um problema, eles não vão se meter a mexer. Eles mandam lá, entendeu? Agora, o pessoal que tem por hobby ou que é empresas de impressão 3D mesmo, quem trabalha fazendo as impressões e tudo mais, só com isso, realmente não leva a máquina para manutenção. A não ser que seja um problema assim que a pessoa não conseguiu resolver, né? Daí ia chegar uma máquina desmontada lá, ó, desmontei aqui, mas não consegui montar, enfim. Eu vejo o pessoal da impressão é assim, cada ano vai pegando uma impressora, modelos diferentes, e às vezes não tem em casa a oficina para todas as peças, todas as impressoras. Tem impressora que nem tem as peças. Né? Tem modelos mais antigos que são mais difíceis de conseguir, né? E aqui você falou no meu mais exemplo da de equipamento, mas Tem muita gente que também deixa esse carvãozinho de lado. Muita máquina que chega lá já sem, né? Tá só o cooler jogado lá dentro e sem nada. Mas de resina geralmente dá menos problema, mas o que dá é impossível de não dar, né? É o LCD, ele tem uma vida útil, né? Então, troca de LCD, a gente que virou o watt na máquina e derrubou resina no motor, por exemplo. Lá a gente consegue, ainda tem máquinas que a gente consegue limpar o motor e colocar o mesmo motor. Mas assim, a gente avisa pro cliente, ó, em breve é um paliativo aqui. Você vai usar a máquina mais um tempinho e ele vai dar problema. Né? Mas fica mais em conta pro cliente, às vezes ele prefere. fácil assim, onde sobe e desce dela, sem ficar deixando bem óleo, essas coisas bem pra ela não ficar carvão, essas coisas. Assim, então Deus vai receber, né? Porque pode dar algum problema. Aquele filtrinho a gente está imprimindo em impressora FDM. A gente faz uma camada, tipo uma rodela de limão, assim, um redondo com saiozinhos assim. A gente imprime uma camada, põe um tule, imprime as outras por cima do tule, daí põe o carvão ativado, põe o tule e imprime por cima do tule e faz um filtrinho. Às vezes é difícil de encontrar esses filtros, né? Dependendo da máquina também é difícil de encontrar o original, né? Eu tinha combinado com a Ana também de deixar um cupom de desconto para vocês no site, trabalho3d20.com, só colocar o cupom lá, Mulheres 3D. Terceira semana. Sim. E quero continuar falando, Tá vitalício. É para os homens também. Sim, todo mundo. Quem quiser lá no site também tem a newsletter, a gente envia alguns e-mails com dicas, promoções também. No final, rolando na página, tem lá para vocês se inscreverem com e-mail. E é isso aí, pessoal. Finalizou. Muito obrigado.